TV comunitária do Rio de Janeiro, canal 6 da NET, transmitindo também online tvcrio.org.br. E hoje, no nossa segunda gravação aqui do Núcleo Consciência e Arte, a presença amiga, em primeiro lugar, do nosso diretor aqui, que também vai nos ajudar a entrevistar uma grande figura humana e, sobretudo, um homem engajado, que tem posições, isso é muito importante, Dr. Cid Nelson. Dr. Cid Nelson, seja bem-vindo aqui à nossa TV comunitária, Canal 6 de Rio de Janeiro. E Paulo também? Paulo Gomes. Estamos juntos. Estamos juntos. Isso aí. Doutor Cid, em primeiro lugar, a sua saudação aqui aos carnavalescos e, sobretudo, aqueles enganjados que também usam a arte para fazer o que a gente chama conscientização, né? Colocar massa crítica, colocar Sócrates na cabeça do povo brasileiro, ou outros mais, né? Faça favor. Então, é uma honra estar aqui com essa turma maravilhosa, até porque a arte tem que servir alguém, a gente não veio a vida a passeio. Eu não entendo a arte sem militância, ela tem que estar sempre a favor da humanidade, sempre engajada no processo civilizatório da humanidade. Então é dentro dessa expectativa que a nossa militância no carnaval brasileiro, sobretudo o carnaval carioca. Olha, eu diria que o Dr. Cid já nasceu socialista, que ele é filho de um dirigente, né, de um então dirigente comunista que viveu, acho que tem certeza, a Guerra Fria e muitos sufocos. Eu sou um pouco mais velho do que vocês dois. Mas, sobretudo, Paulo, eu quero agradecer a você que eu conheço o Dr. Cid Nelson pelo seu intermédio. Você foi aí o traço de união. Você me levou em 2016, naquele bloco maravilhoso, Os Inimigos do Império. Então, doutor Cid, eu quero dizer também que eu tenho, no bom sentido, uma inveja da sua profissão, que o médico é normalmente um humanista, né? Vocês têm um juramento que todas as vezes que eu vou numa festa de formatura, eu me verto em lágrimas, quando vocês falam que ao entrar numa casa, seja de rico ou de pobre, Paulo, você está proibido de observar o que está ao redor, se aquela casa é de um miserável, de um opulento. Vocês têm que ser um salvador de vidas. Então, isso me contagia muito, a admiração, o respeito que eu tenho da medicina, né? Eu tenho um irmão médico que também era socialista, falecido, está no outro mundo. Aliás, sua companheira também é médica, né? Ah, sim, com muito orgulho, viu, a doutora Flora. Mas doutor Cid, fala um pouquinho como é que, do nascimento aí, faculdade de medicina, lá vocês já faziam arte política? Eu acho que a arte política a gente faz desde que nasce. Né? O homem é um animal político. E quanto ao que se espera do médico, com todo esse humanismo, esse juramento, isso daí depende, né? Porque a gente tem exemplos de médicos como o Che Guevara, como o Allende, como Antônio Carlos Magalhães e como o Mengele, todos médicos. Verdade. Isso daí depende, né? A arma pode ser para o bem, né? Para defender o seu país, mas pode ser também usada para obter, escravizar povos. Isso depende. A medicina é um ofício. E como todo ofício, ele pode ser usado para o bem ou para o mal. Eu não acho, eu não endeuso a medicina como aquela que vai salvar a humanidade. Por exemplo, um economista com uma penada, né, ele pode salvar muito mais vidas do que um médico durante toda a sua militância, porque a medicina, como se entende, como todo mundo espera, é um ofício 100% artesanal, não é? Por exemplo, se a gente abrir as portas dos supermercados, a gente pode fechar metade dos leitos dos hospitais.
não é? Eu me lembro de uma estatística muito antiga, em uma determinada época, lá pela década de 80, 90, né? Que 85% dos recursos do que seria o SUS hoje eram gastos com 15% dos pacientes. Então, a gente vê na televisão, no Fantástico, nessas coisas, que se faz transplante de fígado e que tem uma fila, tem um board para dizer quem é que merece ser operado, transplantes cardíacos, transplantes de medula, que favorecem. Eu acho que tudo isso tem que avançar. A minha especialidade é uma especialidade de ponta. Qual é a sua especialidade, Eu sou doutor? cirurgião vascular. E que hoje a gente está vivendo a época do Flash Gordon da minha adolescência, né? A gente está fazendo coisas que eram, há pouco tempo atrás, ficção. Mas é uma coisa muito cara e que é endereçada, por exemplo, os estentes coronarianos, que hoje é uma banalidade, que eu sou 100% a favor, isso daí salva a vida de muita gente, não é? É endereçado para um pessoal de baixa expectativa de vida, até por causa da própria doença, a aterosclerose. E a gente vê agora, recentemente, depois desses últimos acontecimentos políticos no nosso país, a volta do sarampo e, quem sabe, até do pólio, que ceifa uma infinidade de vidas e não tem remédio para cuidar de pessoas que têm toda uma expectativa de vida, que há pouco tempo atrás o brasileiro chegou a 73 anos, e pegar a maior parte dos recursos para fazer transplante de órgãos vitais com uma pessoa que tem uma expectativa de vida depois de transplantado de no máximo 10 anos. Isso daí chama-se política de saúde. Eu não sou contra, eu pratico diuturnamente uma especialidade de ponta que favorece essas pessoas. Hoje eu fiz o meu consultório durante o dia e a média de idade, hoje, coincidentemente, ultrapassou 70 anos. Eu cuido dessas pessoas, que têm uma expectativa de vida bastante reduzida. E a gente vê crianças morrerem ou de fome, sabe? Isso é muito importante. Isso daí se chama política. Eu adoro minha profissão, gosto de exercê-la, sei da nobreza que deve ter sido, mas eu não me acho um ofício como outro qualquer. Eu vou pedir ao Paulo, antes de você, eu peço a você, inclusive, que formule uma pergunta ao doutor Cid, que você até, nessa parte do nacionalismo, que nós temos um traço comum. Quem é doutor Cid? O doutor Cid Nelson? O doutor Cid Nelson é hoje, sem dúvida alguma, uma figura muito... uma influência grande aqui no Rio de Janeiro, nos meios nacionalistas, de esquerda, nos meios políticos progressistas, uma referência, não só pela sua atividade como médico militante, mas como a partir, sobretudo, da criação daquele bloco Inimigos do Império, que é um bloco carnavalesco, que inicialmente ele era lá no Leblon, né? Lá no Tio Sam. Desde 2009, né? E depois aqui para o lado do Machado e tal, e que hoje entre os blocos do Rio de Janeiro, já é um bloco conhecido como um bloco de natureza política e inimigos do Império. Então, é uma figura admirável, né? Quer dizer, que já muito... Esse já é um nome cravado aqui na nossa cidade aqui do Rio. Mas eu queria, só olhando, se me permite, levantar a questão quando ele falou em medicina, só um pequeno esclarecimento, que eu li um livro, não sei se era Berlinguer, aquele que foi secretário-geral do Partido Comunista Italiano, eu acho que ele era médico, não sei, mas ele escreveu um livro, Medicina e Política. E ali, há muito tempo que eu li esse livro, então ele mostrava ali que a política, que a medicina está muito ligada à política, há muitas doenças que são ligadas dependendo por exemplo, aqui no Brasil, há doenças de péssimas condições de vida em que vive a população, sem saneamento básico, há doenças transmissíveis que ocorrem muito no meio do povo. Então, por falta de condições, o cara fica doente. Então,
Aqui agora, recentemente, parece que a tuberculose, que já tinha sido extirpada, já não se falava mais em tuberculose, voltou novamente em função desse governo aí que não dá muita prioridade à questão da medicina, né? Então, mas eu queria falar com ele sobre a questão como é a visão dele sobre aquele projeto da presidente Dilma Rousseff, e foi excelente iniciativa dos médicos cubanos, né? Que os 700 municípios do Brasil estavam sem cobertura, muitos médicos não queriam se deslocar dos grandes centros urbanos para o interior. E isso aí parece que foi de grande importância, uma gritaria de vários setores aí da medicina e tal. Qual é a sua visão sobre isso, doutor Cid? Eu vou começar só relembrando que não é a minha opinião, fatos ocorridos aqui, que parte da nossa categoria foi para o aeroporto para fazer corredor polonês, quando chegavam os médicos companheiros cubanos para atender a população que eles se negavam a atender, mesmo com um salário de R$10 mil, que isso para aspiração de quem é médico hoje, porque a medicina é uma profissão nobre e absolutamente das classes dominantes. Vai fazer medicina o filho do grande fazendeiro do interior que migram para a cidade para fazer isso. O melhor exemplo deles todos que temos hoje é o Ronaldo Caiado. Sim. Né? Que foi Miguel Couto, fui colega dele no Hospital Miguel Couto. Ele estava terminando a residência, eu estava começando, e ele, naquela época da ditadura, ele já militava. Né? A medicina é exercida por esse tipo de gente, né? Que não tem nenhum compromisso com a humanidade. E às vezes são bons técnicos. Por quem duvida que o Mengele sabia muita medicina, nazista, cirurgia, né? Nazista. Né? Isso não qualifica ninguém como numa militância pela humanidade. Mas o que aconteceu com os mais médicos é que nós, como categoria, a gente não aspirava a ir para o interior. Por quê? Porque todo mundo procura desenvolver tecnologias inacessíveis para você ser dono daquele tipo de procedimento. Há muito tempo que, quando entra uma pessoa no seu consultório, há muito tempo que a indicação terapêutica não se baseia na gravidade da doença, mas se baseia simplesmente na tabela de honorários do convênio do seguro de vida de cada um. Medicina virou business. Não é à toa que a AMIL, que foi elaborada por um brasileiro, né, camarada da Universidade Federal do Rio de Janeiro, na época nacional, né, o camarada que era dono da AMIL, que depois foi entrevistado pela revista Excelsior, perguntaram para ele qual era o segredo do sucesso dele, que ele ficou bilionário, né? Ele falou, não, é porque o médico é um profissional altamente capacitado que custa baratinho. Isso é uma visão mercantilista da medicina. Os convênios, essa medicina terceirizada, é o Uber que tanta polêmica está causando. É com certeza absoluta, né, a apropriação do esforço do trabalho coletivo por uma categoria altamente capacitada de nível superior. Isso é que é o médico de convênio. É isso daí. A medicina virou business. Então, qual é o sentido? O que a categoria viu? Vem os camaradas de fora para assistir a população. E nas eleições, nas últimas da Dilma com o Aécio, tinha a orientação do PSDB, altamente estudada e preparada, para obter votos no interior, fala assim, fala mal de tudo, menos dos mais médicos. Era proibido falar dos mais médicos, que a população que teve acesso a esse tipo de assistência endeusa todos aqueles médicos simples com contato direto com a população. Isso é uma coisa muito difícil de ser passada entre os meus colegas que frequentam a Rede D'Or, que frequentam os hospitais de ponta, né? Porque eles negam isso o tempo todo. Eles custam acreditar, eles não estão ligando para isso. Eles não têm essa consciência. Medicina é business.
como qualquer outra coisa. Comida é business. Né? Todo mundo sabe que sem invadir nenhuma fronteira agrícola, com a tecnologia que se dispõe para obter alimentos, sem tirar um graveto da Amazônia, sem tirar um graveto da floresta do sudoeste asiático, dá para transformar 2 humanidades em obesos. Então a fome, a gente pode concluir que ela é urdida. Né? O poder mundial precisa da fome para obter da humanidade, né, os resultados que ela almeja, a ponto de dizer que a população ideal do planeta é apenas para 500 milhões de habitantes. O que eles vão fazer com os outros 6 bilhões, a gente não sabe, provavelmente o extermínio. Fala um pouquinho como é que foi esse 2016, que eu acho que tem uma parceria, né, Cid? Eu sei que você sempre tem parceria com o seu homem do cavaquinho lá, o Samurai. 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 2016, você, Tio Sam não faz comigo. Então, você que escutou aí já, está escutando o Não Faz Comigo, aqui tem, você fala da Mariana, o desastre, o acidente que nós tivemos, né? Do acidente que foi uma catástrofe, né? Sobretudo, isso que foi. Parece que agora é feito um acordo para pagar. Como é que está? Você está acompanhando isso da Vale do Rio Doce, né? Depois de privatizada, né? Privatizada, é importante. A gente sabe que o desastre que eles provocaram, né, se fosse para ser pago com o mesmo rigor com que os corruptos pegaram o dinheiro, tudo que tinha aqui para o Estado, isso daí é impagável. Né? Agora ficam falando que vai indenizar aquele pescador, né? Como se o desastre ocorrido fosse um desastre momentâneo, como se o camarada não pudesse comprar comida para um mês, ou que deixou de praticar a profissão dele durante algum tempo. A natureza, para ser reposta pelo desastre eu acho que o mais estudioso geógrafo, geólogo, as pessoas, os técnicos que sabem sobre ecologia, que conhecem profundamente a natureza, não foi dada a palavra para eles para saber quanto tempo a natureza vai demandar para poder repor o que havia lá. Fora os mortos, eu acho que foi irreparável. Isso daí não é traduzido em reais, em nada. Isso daí é traduzido da seguinte maneira: os propósitos do capital não ligam para o futuro da humanidade. E não iam ligar para a porcaria do quintal aqui no Brasil. Então eu vou fazer uma pergunta primeiro para Paulo e a mesma você responde. O americano é bonzinho? Hein? Que é isso? Puxa vida. Isso aí é uma... Eu acho que o grande mal, Soriano, o maior inimigo da humanidade realmente não o povo americano, que até povo bom, tem muita gente boa lá, eu acredito, mas é o sistema de dominação, o sistema imperialista, o sistema de dominação, né, de opressão que eles exercem no mundo, de massacre, como estão fazendo no Afeganistão, na Síria, acabaram com a Líbia, com o Iraque, aqui na América Latina, agora mesmo esse Trump é um delirante completo, quer dizer, ameaçando a Venezuela, né, quer dizer, enfim, desenvolvendo toda uma política de rapina, de impor o medo, o terror, né? Então, para mim, os norte-americanos, o sistema norte-americano político é o nosso inimigo. E disso eu cumprimento aqui o nosso Dr. Cid do Bloco Carnavalesco, inimigos do Império. Eles são inimigos mesmo da humanidade. Mas eles não são bonzinhos, doutor Cid? Eu concordo com tudo que ele disse. E principalmente que ele diz que não é o povo americano. A geopolítica é assim. O Antônio Calado falava que é um exagero esse anti-americanismo, porque ele conhecia 4 americanos bons. Né? O Antônio Calado, um camarada responsável. Mas isso é para caricaturar o que acontece com aquele povo que vive dentro daquela geopolítica. Que, como falou o Paulo,
né? Fica ameaçando invadir a Venezuela porque baixaram lá uma norma de que a Venezuela ameaçava os Estados Unidos. Né? Os Estados Unidos se sentem ameaçados pela Venezuela. Porque certamente a Venezuela tem bases militares ao redor dos Estados Unidos, provavelmente umas 10 no México, no Alasca, através do Putin, que deve ter ajudado a eleição do Trump. Quer dizer, essas coisas absolutamente psicodélicas. Porque como é que pode a Venezuela, sem nenhuma base militar no exterior, ameaçar os Estados Unidos? E quando? Pode prosseguir? Pode, perfeitamente. E nos Estados Unidos, se a gente for pegar o planisfério, né, colocar o mundo assim num plano e botar de vermelho cada base americana no mundo, a gente vai pensar que o mundo sofreu um surto de sarampo, de tantas que são os pontos vermelhos de base americana pelo mundo. Mas o que são os Estados Unidos? Tem um povo lá, que é um povo que ainda está em formação, né? Porque o sul é mexicano, teve a população negra importante. Se você tirar o negro do esporte americano, os Estados Unidos vão para o último lugar nas Olimpíadas. E a música, né? E a música também. Quer dizer, aquele povo tem um futuro tão bonito quanto o nosso, se deixarem. Mas acontece que, por causa do avanço da tecnologia, da indústria americana, da situação política dos Estados Unidos, a banca internacional transformou os Estados Unidos na gendarmeria dos interesses do capital. Então, é isso daí que significa os Estados Unidos. E para simplificar, porque eu não tenho a bagagem da Alessandra, que nos precedeu aqui na entrevista, né? Porque eu não faço relações internacionais. Mas tem sensibilidade. Pois então, mas a minha militância é para me aproximar mais do nosso povo. Verdade. Por exemplo, o povo entende muito mais o Mickey Mouse e a Minnie, o Pato Donald, do que o Bernie Sanders. Sabe? Ninguém lê Bernie Sanders. Ninguém lê o Chomsky. Doutor, Ninguém lê o Léo Huberman, né? Americano História também. da riqueza do homem. História da riqueza do homem, que foi best-seller na minha. O Hemingway. Os filmes de John Ford. Exatamente. Então, o Bloco Inimigos do Império tenta mostrar para o nosso povo, né, principalmente para os foliões cariocas, né, aquilo da geopolítica, traduzindo em miúdos, para saber o que a gente perde se a gente ceder as nossas riquezas. Que, ao contrário do que diz o Coiso, né, nós temos capacidade para administrar a Amazônia melhor do que ninguém. Nós temos capacidade para administrar o nosso minério, nós temos a capacidade para administrar o nosso aquífero Guarani e a nossa tecnologia que está sendo entregue agora pelo governo espúrio. Max, por favor, roda um pedacinho aí do Carnaval Rio 2017 do Bloco Inimigos do Império. Bom, escuta, houve golpe, agora começando por você. Ou foi um processo legal? Como é que é isso aí? Legal para quem? Global, como é que é isso? Não. O enredo de 2017, o título Foi Golpe Sim. Né? Se estiver passando, o pessoal prestar atenção. E o golpe é claríssimo. Aliás, o golpe é o mesmo de 54 que levou o Getúlio ao suicídio, o mesmo de 64 que derrubou o João Goulart, que se completa de uma maneira muito mais cruel e um tanto pouco mais sutil, porque que não é o hard power, como nos muito bem explicou a Alessandra, através de um soft power, que já tinham treinado com o Lugo no Paraguai, Honduras e tudo mais, que é muito mais difícil de combater. Deixa eu saltar do médico para o advogado. Foi golpe ou foi o processo? Não, isso é um golpe, claramente, como disse o Cid aí, foi um golpe claro, né? Quer dizer, que é de uma forma sofisticado, diplomático, político e
engendado pelos Estados Unidos. Esse Moro, Soriano, não tenha dúvida, esse juiz Moro é um agente do Departamento de Estado. Ele não faria isso se não tivesse um respaldo internacional dos Estados Unidos. É um agente, isso aí tudo foi uma política mesmo para tentar derrubar aquelas medidas. Inclusive nós conversamos sobre a prisão de Lula e você, enquanto jurista, você falava que é anticonstitucional. Uma ilegalidade. Ele não foi ainda condenado. Uma perseguição clara, sem provas, sem nada, né? O objetivo de tirá-lo do processo eleitoral. Do processo Porque eleitoral. ele estaria eleito em primeiro turno. Claro, né? sem dúvida. É uma liderança popular. Foi um golpe admirável. dentro do golpe. Um golpe. Doutor, um minuto. Fala também, o que é que você acha da mídia? O golpe foi também midiático. Midiático. Hein, doutor? O Esse bloco minuto se é chama seu. o bloco se chama Inimigos do Império, mas poderia se chamar também Inimigos das Organizações Globo. Por quê? Porque a Globo exerce o papel de arauto do Império, como diz um pequeno texto de um dos nossos sambas. Não é nada mais que isso, não é? Antes era mais tímida. A Globo pediu desculpas por ter apoiado o golpe. Verdade. Isso é uma maneira de se esquivar da coautoria do golpe. Ela não apoiou o golpe. O Roberto Marinho foi coautor. Ele era íntimo do Lincoln Gordon. Ela é parte desse golpe. Ele era íntimo do Lincoln Gordon. E quando os militares estavam vacilando, o Roberto Marinho mandou endurecer todo o cenário daquela explosão do Rio Centro. O que se criou de teatro para justificar que aquela bomba não era aquilo, que não era... O que é isso? Isso daí tem que ser resgatado, porque deve ter imagens de tudo isso. O esforço que fizeram para inocentar as Forças Armadas brasileiras daquele golpe. Uma parcela, foi briga entre eles. Mas foi as Forças Armadas. Foi o Exército Brasileiro. Foram quadros, o capitão que sobreviveu àquilo. O Machado, né? O camarada foi levado para o Miguel Couto, o plantonista de vascular era eu. É mesmo? Sim, mas aí teve uma coisa gozadíssima, né? Porque todo mundo conhecia, meu irmão já tinha sido preso, já tinha sido torturado, eu era um camarada queimado politicamente. Então, evitaram que eu fosse. E o que eu agradeço muito até hoje, eu não sei quem é que fez isso, foi um outro médico que durante o meu plantão, porque a vascular é um quadro muito restrito, então a gente ficava de sobreaviso. Eu morava muito perto do Hospital Miguel Couto. Eu fui evitado, então eu aproveitei e falei para o meu chefe o seguinte: aproveitando que eu não fui chamado, eu quero dizer que enquanto esse capitão estiver aqui, eu não piso no hospital. Porque se tiver esse cuidado, se acontecer alguma coisa com ele, eu vou ser o primeiro suspeito. Então, doutor Cid Nelson, nossos agradecimentos. Viu? Eu que agradeço. Um abraço. Obrigado, alegria pela sua presença. Obrigado. Doutor Cid Nelson, agradecemos então a sua entrevista e a você que nos assistiu aí também pela sua audiência, agradecemos. TV Comunitária, Núcleo Consciência e Arte, tvcrio.org.br.